Mulheres modernas, cara, elas compraram essa narrativa, né, de que elas podem ter tudo e exige o máximo que você puder, não aceite menos do que você merece, e a soberba delas subiu tanto, cara, que a última coisa que elas conseguem fazer é descer do pedestal e ter um pouco de humildade, digamos assim, porque elas compraram essa narrativa, eu vou chamar de feminista moderna, né, que é bastante exemplificada, por exemplo, pelas músicas da Beyoncé, pelas músicas da Madonna, e elas compraram essa ideia de que elas não devem aceitar menos do que elas merecem, consequentemente elas não têm praticamente humildade e não conseguem diminuir a soberba e descer do salto, cara. Assim como eu mencionei pra vocês naqueles shorts que eu fiz, e eu queria me aprofundar um pouco nesse assunto, porque eu sempre vejo esses comentários nos meus vídeos. E uma mulher, ela deixou recentemente, ela escreveu o seguinte, eu até printei o que ela colocou, em que ela disse, eu sou uma mulher de 47 anos, eu sou independente financeiramente, eu vou resumir o que ela falou, tá? Eu sou independente financeiramente desde os 17 anos, entendeu? Sou mãe solteira, ou seja, criei bem a minha filha, e mesmo assim, cara, pra você entender, elas não conseguem ter humildade. Eu tenho opções, entendeu? Olha a soberba, eu tenho escolhas, mas os homens não são bons o suficiente. Presta atenção, não tem humildade, cara. Eu tenho opções, entendeu? Mas eu não quero nenhuma delas, tá certo? Porque os homens mal sabem conversar. E para concluir, tá certo? Tudo que eu falo nos vídeos em um comentário, em um único comentário, é inacreditável, cara. A mesma coisa que acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece no mercado sexual global. É idêntico, cara. Essa mentalidade que o feminismo trouxe de que as mulheres elas não são seres humanos comuns, elas são de uma raça diferente, extraordinária, entendeu? E os homens são cidadãos de segunda categoria. Beleza? E aí o que acontece, cara, é que para concluir o raciocínio dela, qual que é? Isso para mim diz muito sobre o que está por trás desse comentário, na mentalidade delas, né? Por último, os homens não estão preparados para esse novo arquétipo de mulher, que é a mulher moderna, independente, mãe solteira, entendeu? Madura, que amadureceu. Os homens são imaturos, é isso que ela está falando. O problema não está em que você se desvalorizou, o problema é que nós somos imaturos nós não estamos preparados para esse arquétipo de mulher ainda. É uma imaturidade dos homens. Você entende o que eu estou dizendo para vocês, cara? Nós temos que nos ajustar. O mercado, o que ela está dizendo basicamente é o seguinte, cara. O mercado tem que se ajustar aos preços que você está pedindo, cara. Isso não faz sentido nenhum. O mercado é o mercado que determina o seu valor. Preço e valor são duas coisas diferentes. Preço, você pode colocar o que você quiser. Valor é um só. O valor é um mercado que determina o seu valor pela lei da oferta e da procura. É oferta e demanda, não é? Eu não lembro o seu termo. Acho que oferta e procura é a mesma coisa? Não. É oferta e procura, oferta e demanda, né? Então, é isso que vai ajustar o seu valor. O preço você põe o que você quiser. Então, não é que os homens eles não estão preparados, eles não estão interessados em vocês. E eu sei o porquê. Eu vou comentar nesse vídeo, porque vocês não têm humildade. Não estou falando de todas as mulheres, mas acima de todas as mulheres modernas, que elas são feministas, cara, elas nem percebem. Isso é feminismo, isso daí. Você pergunta para uma mulher, para ela, cara, você fala assim, você é feminista? Uma mulher dessa vai falar que não. Mas ela é feminista, ela nem percebe, rapaziada. E eu vou explicar para vocês porque eu espero que esse vídeo não fique longo, entendeu? Então é o seguinte, preço e valor são coisas diferentes, beleza? Eu tenho uma moto, por exemplo, tá bom? Cara, eu posso pedir na minha moto o preço que eu quiser, eu posso pedir 20 mil reais na minha moto se eu quiser. 20 mil reais na minha moto. Só que qual que é o valor da minha moto? O valor da minha moto, de acordo com o mercado, está em 10 mil reais. Por quê? Porque é o preço que os caras estão exercitando as vendas. Está em 10 mil reais. Beleza? Se eu colocar 20 mil reais, eu não posso pedir para o mercado e falar, o mercado não está preparado para o valor da minha moto. Entendeu? Eu não posso pedir para o mercado se ajustar para o preço que eu estou pedindo. É isso que você está falando. Os homens não estão preparados ainda para esse arquétipo de mulher. É como se o mercado estivesse como se o mercado sexual masculino fosse imaturo. Não, o mercado sexual masculino não está interessado. Só que durante muito tempo os homens é como se eles tivessem sido, é difícil explicar, mas é como se eles tivessem sido ensinados, cara, a não reconhecer o próprio valor, entendeu? A colocar sempre as mulheres no pedestal. As mulheres são artigo de luxo, as mulheres são preciosas, as mulheres são especiais, são extraordinárias, entendeu? Conquiste-as, a princesa, na verdade, a rainha, a Disney, as músicas, filme, etc. Não sei o que lá, coloque o casaco na poça d'água, abre a porta do carro, trate ela como uma deusa, entendeu? E agora que os homens estão aprendendo a reconhecer o próprio valor, tá começando a gerar um problema, cara. Essa conta não vai fechar. É o que eu tô dizendo pra vocês. E esse foi
um ponto positivo foi um benefício que a internet trouxe. A internet trouxe o prejuízo de um lado, tá certo? Que foi essa exacerbação, não sei a palavra, essa inflação no VSM das mulheres. Eu ia falar exacerbar, eu não consegui flexibilizar o termo, mas então assim, trouxe essa inflação no VSM das mulheres, mas por outro lado, despertou muitos homens. Entendeu? Muitos homens começaram a reconhecer o próprio valor. E é o que eu digo, a maior ameaça para o feminismo é um homem que reconhece o próprio valor. A Red Pill ajuda um cara, além de outras coisas, é claro, a entender sobre a natureza feminina, mas também a entender o mercado sexual e reconhecer o valor que ele tem. Entendeu? E aí o que acontece, cara, é que essa conta não fecha para elas, porque não é que os caras não estão preparados, os homens não estão interessados. E aí você falar que o mercado tem que se ajustar, a soberba é tanta, cara, que elas querem que o mercado se ajuste ao preço delas, entendeu? E não que elas ajustem o preço para o mercado, cara. Isso pra mim não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que a minha moto. A tabela FIPE diz que minha moto é 10 mil, eu vou pedir 20 e eu critico o mercado que não tá preparado para comprar minha moto. Vocês compradores aí, vocês são imaturos, cara. Vocês não estão sabendo comprar. Negativo. Você não pode ajustar o mercado, você tem que se ajustar ao mercado. E é isso que meio que o feminismo tenta fazer, ajustar o mercado a favor delas, entendeu? E é aí que eu interfiro, cara. É aí que a Red Pill falou, peraí. A Red Pill surgiu por causa disso. Os caras começaram a olhar, o Blue Pill começou a olhar e falar, rapaz, durante meus 18 a meus 30 anos eu fiquei na zona fantasma. Entendeu? Pegava um sonho de valsa aqui, entendeu? Pegava um batom ali, pegava um guarda-chuvinha, aquelas bolinhas de futebol, entendeu? De vez em quando eu pegava metade de um Ferrero Rocher, tá certo? Agora eu tô com 30, eu consigo entrar na loja de chocolate, né? O Blue Pill. Me tornei, vamos pegar uma situação hipotética aqui. Me tornei um HVA, entrei na loja de chocolate. Aí agora eu vou comprar por preço de Copenhagen um sonho de valsa com a embalagem aberta, mastigado e todo babado. Aí os caras começaram a olhar e falaram, velho, tá errado esse negócio, cara. Esse negócio não tá certo não, velho. Como assim, cara? Porra, 10 anos pra eu entrar na loja de chocolate, agora pra eu pegar um Copenhagen, pra eu pegar um sonho de valsa, o que quer que seja, com a embalagem aberta já, mordido e todo babado? Como assim, cara? Esse negócio tá errado. Aí os caras começaram a pensar, pum, aí veio a Red Pill, pum, aí veio o Rolo Tomassi, pum, aí veio o Mystery, pum, aí veio Patrício O'Neal. Aí os caras começaram a reconhecer o próprio valor. Os caras começaram a falar, não é justo isso, cara, entendeu? A mulher exercita a opção na vida dela, porque ela basicamente tem valor só porque ela tem a peteca, entendeu? E ela exercita o valor dela durante a vida dela, tá certo? O homem não consegue, não tem essa capacidade, porque o homem não tem peteca. Aí quando o cara consegue agora exercitar as opções, entendeu? Ele vai pegar, por exemplo, ele vai se casar, por exemplo, vamos supor, com uma mãe solteira, com uma mulher que já teve vários parceiros e várias experiências sexuais e tem filho e às vezes nem tem capacidade mais de dar filho para ele, o que quer que seja. Aí ele casa com ela numa comunhão universal de bens, aí ele se ferra no divórcio ainda, ou ele é traído. Aí ele fala, meu Deus do céu, cara, que é isso, cara? Os caras começaram a falar, porra, nossa senhora, que é isso? Não tá certo, cara. Os caras começaram a acordar. Então, esse foi um ponto positivo que a internet trouxe também, por outro lado, além dos negativos, né? E vocês compraram essa narrativa que foi vendida para vocês, né? A Madonna falando, por exemplo, as mulheres agora, depois que nós envelhecemos, nós não temos valor nenhum, e todas elas batendo palma, isso é verdade. O que ela tá falando? Mercado, vocês têm que se ajustar para mim. Isso só justifica para mim uma soberba das mulheres, cara. Entendeu? Exacerbada. É muita soberba, humildade nenhuma. Cara, vocês não têm o mesmo valor, aceite. A realidade é que as mulheres são objeto sexual e os homens são objeto de sucesso. Nós também somos ferramentas. Nós também somos objetos. Os homens são ferramentas, as mulheres são objeto sexual. Então, se você perde, tá certo, a sua capacidade sexual, digamos assim, entendeu? Você vai perder valor. O homem, por outro lado, se ele não adquire a capacidade dele de ser uma ferramenta, entendeu? Entenda-se, sucesso, status e recurso, ele também não tem valor. O homem tem que adquirir, a mulher tem que preservar. O valor da mulher está em quê? Na preservação. O valor do homem está em quê? Em adquirir. Tá certo? Em conquistar. É assim que o homem adquire valor. Então, o homem já começa com a parede já. Se ele não derrubar, ele não tem valor nenhum. A gente também, a gente já começa errado, a gente já começa fudido. A gente já começa na zona fantasma, que nem um amigo meu falou uma vez, eu não tirei isso da cabeça. O homem nasceu pra se fuder. O homem já nasce fudido já, via de regra. Tem um ou outro, as mulheres às vezes acho que elas se reparam nos caras que são destacados, né? Mas a maioria dos homens, vocês já se perguntaram, mulheres? Vocês já se perguntaram qual que é a porcentagem de homens que praticam relações sexuais? Está dentro aí de 10 a 20% dos homens que praticam relações sexuais assim, frequentemente, digamos assim. 10 a 20%. O resto,
80, 90% dos homens não praticam relação sexual nenhuma ou não praticam com tanta frequência assim, cara. Vocês já fizeram essa pergunta já? Entendeu? Qual a porcentagem de homens que praticam relação sexual? De 10 estourando a 20% de homens praticam relação sexual frequentemente. Elas olham para esses caras, essa porção pequena, entendeu? Os caras estão no poder, o patriarcado ainda existe, os homens são infiéis, os homens nos usam, os homens têm joguinhos, eles têm vários contatinhos, etc. Essa porção, sim, mas a maioria não, cara. Entendeu? E aí, justamente por elas terem comprado, né, essa narrativa que foi vendida para elas, entendeu? Exija, 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 não aceite menos do que aquilo que você merece. A última coisa que vocês colocaram na lista de vocês, se é que vocês colocaram, entendeu? O que o homem quer? Qual que o homem deve exigir? Porque por muito tempo o homem estava com os olhos vendados, né? Em virtude dessa Matrix que ele estava inserido, entendeu? Por muito tempo o homem estava na Matrix. Aí quando o cara corta, o cara fala, o cara acorda, ele fala, puta que eu pariu, velho. Quantas vezes eu não vejo os caras falando no comentário, rapaz, como eu queria ver esses vídeos antes, cara. E assim, rapaziada, eu também fui assim, só que eu sou novo, né? Tem cara que cai nos meus comentários com 40, 50, o cara fala, rapaz do céu, por que eu não vi isso antes, cara? Tolerei tanta coisa, tá certo? Agora eu vejo tanto que eu tolerei que eu fui burro, cara. Beleza? Porque era a Matrix que o cara tava inserido. Agora que os caras começam a acordar pra Matrix, aí é um problema, né? Todo mundo fala, seu canal é discurso de ódio. Todos os meus vídeos são monetizados. 98% dos meus vídeos são monetizados. Como que é discurso de ódio? Entendeu? E aí o que eu tô querendo dizer pra vocês sobre isso, beleza? É que vocês, a última coisa que vocês colocaram, se é que vocês colocaram na lista, o que o homem quer? Não importa o que o homem quer. Você acha que ela se pergunta o que o homem se interessa? Vocês não fizeram, vocês esqueceram de colocar isso daí na lista de vocês, cara. O que o homem quer numa mulher? O que o homem exige numa mulher? O que o homem se atrai por uma mulher? O que o mercado quer? O que o mercado valoriza numa mulher? O mercado... Tá certo? Quem consome o produto feminino, digamos assim, o produto mulher, não o produto feminino. Fica estranho, né? O produto mulher é o homem. Quem consome o produto o produto homem é a mulher. Entendeu? A mulher determina o VSM do homem, beleza? O homem determina o VSM da mulher, o valor sexual de mercado. Preço, ambos põem o preço que quiser, mas o mercado determina o seu valor. Você, mulher, que determina o VSM do homem. Porque de acordo com aquilo que você mais se atrai num homem, é aquilo que você vai procurar. O homem que tiver as características que mais fazem mulheres procurá-lo, é o cara que vai ter o valor mais alto. O mesmo acontece com vocês, mulheres. Então agora que você não tem homens procurando você, é porque os homens não estão preparados, digamos assim. Porque você diz que você tem opções, mas se você tivesse mesmo as opções que você quer, você já tinha selecionado uma. Por que você não selecionou até agora? Entendeu? Porque as opções que você quer, não querem você de volta. Essa é a realidade. Por quê? Porque você está pedindo um preço que não corresponde ao seu valor. Você é um produto na prateleira que não vai ser selecionado. E agora você tentar adaptar o mercado ao preço que você está pedindo, isso não é justo, cara. Isso não é justo, não está correto. Entendeu? Ou você abaixa o seu nível de exigência, ou o que eu digo, cara, é uma solteira involuntária. E tudo que ela menciona, digamos assim, pelo menos nesse tipo de comentário que traz bastante, né? Exemplifica bastante como que funciona a cabeça das mulheres modernas atualmente, né? Eu tenho 47 anos, tá certo? O que ela está querendo dizer? Eu sou madura, eu amadureci, entendeu? Eu sou mais experiente, beleza? Isso aqui, para o homem, aumenta o valor dele? Sim. Ou seja, masculinidade isso daqui. O homem mais experiente, mais maduro, sexualmente falando, financeiramente falando, emocionalmente falando, a idade traz tudo isso na teoria, né? Traz esses amadurecimentos para o homem, entendeu? Esse homem tem mais valor para essa masculinidade? Sim, entendeu? Eu sou independente desde os meus 17 anos, etc, tá certo? Isso aqui traz mais valor para o homem, essa independência, essa provisão? Sim. O homem é provedor, o homem tem mais sucesso, é mais independente financeiramente, mais estável financeiramente, como eu disse, ele tem mais valor, beleza? Sou mãe solteira, o que ela quer dizer? Sou mãe solo, ou seja, fui responsável, cuidei dos meus filhos, entendeu? Tenho estratégia emocional para criá-los, digamos assim. Talvez isso valorize o homem, talvez o cara que é um bom pai, por exemplo. Talvez sim, cara. Talvez esse cara até seja mais atraente para o mercado sexual ou não muda nada. Porque a questão do filho pro homem, rapaziada, não é que interfere no VSM do cara. Pode ser um redutor ou um realçador de atração, digamos assim. É parecido com o cara que bebe, o cara que não bebe, o cara que é carnívoro, o cara que é vegetariano. Não tem como você agradar todas as mulheres. O cara que vai pra igreja, o cara que é ateu, às vezes o cara que é careca, o cara que tem cabelo. Não é uma coisa que mexe no seu VSM. É o que eu chamo de redutor e realçador de atração. Então o homem ter filho, entendeu? Pode realçar a atração dele. Pode ser um cara mais atraente se ele for um bom pai, por exemplo, entendeu? Se os filhos forem muito bonitos, entendeu? Quer dizer, o cara tem uma puta genética.
Tá certo? Ou pode ser um redutor de atração. Tem mulheres que não querem homens com filhos, e eu vejo isso nos comentários. Por quê? Porque elas não querem lidar com o drama das mães biológicas. Entendeu? Então não mexe no VSM. Na mulher mexe no VSM? Mexe no VSM. Não é redutor e realçador. O homem não quer mulher que tem filho, via de regra. Não é? Então mexe no valor sexual de mercado das mulheres, sim, cara. Tá certo? Principalmente porque tem toda aquela história de marcar território e tal, e tem vínculos emocionais. Vocês sabem do que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, tudo isso daqui é masculinidade, tá certo? Esses valores que ela colocou no comentário para justificar que ela vale mais, digamos assim. Que agora ela é um arquétipo de mulher que o homem não está preparado para lidar, entendeu? Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, cara, tá bom? Fala para mim que sentido faz o homem se atrair por características masculinas numa mulher? Me explica isso, por favor, cara. O que faz um homem, o que vocês colocam na cabeça de vocês, você acha que o homem vai se interessar por você porque você é mais masculina? Entendeu? Aí o homem não está preparado. Não, o homem não está interessado em mulheres masculinas. Assim como vocês não estão interessadas em homens femininos. Entendeu? É isso que acontece. Beleza? Só que a soberba é tanta porque elas têm a peteca. Então a mulher, cara, é como se fosse uma celebridade porque ela tem peteca, entendeu? É como se fosse um homem andando com Rolex. Porque a peteca hoje da mulher, cara, é como se fosse R$1 milhão no bolso pro homem, entendeu? Então elas andam, tá certo que elas têm as opções que elas têm, elas não se preocupar com homens. Elas se comportam assim hoje em dia, entram e saem a hora que querem do mercado sexual, não aceite menos do que tudo, entendeu? Ela sai de um relacionamento bom para querer um relacionamento perfeito, é isso que eu quero dizer. O bom não é bom, o bom não é o suficiente é o perfeito. Não, eu não quero bom, eu quero o perfeito, eu quero tudo, entendeu? Eu quero bom de cama, alto, forte, que ganha bem, pausudo, dirige uma BMW, caralho, entendeu? Não, o bom não, eu quero o perfeito, cara. Ela sai do bom para tentar buscar o perfeito, só que aí ela olha pro mercado e fala, opa, peraí, não consigo mais exercitar as opções como eu conseguia antes, tá certo? Por quê? Porque agora você não tem o mesmo valor que você tinha no passado. E aí os homens não estão preparados para lidar com você. Beleza? Então, rapaziada, é isso que eu queria falar pra vocês no vídeo de hoje, entendeu? Porque, assim, como eu disse, tem um ponto positivo que a Red Pill trouxe, que foi o despertar dos homens da Matrix, entendeu? Mas isso não é o suficiente, digamos assim, né? Não basta você, homem, só você despertar, entendeu? Porque a primeira fase, digamos assim, é você acordar. É o despertar, você reconhecer o próprio valor como homem, o que te valoriza, você entender o mercado, beleza? Depois disso, o segundo ponto é você o quê? É você aumentar o seu valor como homem, entendeu? Para que você aumenta o seu valor como homem? Para você exercitar o poder que você tem agora. A questão não é para você ter mulheres, rapaziada. A questão é para você não ser ludibriado. A questão é para você não fazer negociações que não são lucrativas. Você entende o que eu quero dizer? Só que para você, não basta só você reconhecer o próprio valor, entendeu? Exercitar o seu próprio valor, tá certo? Que é aumentar o seu valor, digamos assim, como homem, beleza? Você precisa agora defender o seu valor. A única forma de você defender o seu valor, rapaziada, é você aprender a falar não. O não é uma defesa no mercado sexual. Você tem que aprender a defender. Como que você aprende a falar não, rapaziada? Como que você aprende a defender o seu valor depois que você reconheceu e depois que você aumentou? Você tem que aprender a ficar sozinho, cara. Se você não aprender a ficar sozinho, você não vai conseguir falar não. Aquele que consegue sair de uma negociação que não vale a pena, rapaziada, é aquele que tem a capacidade de falar não. Para você ter a capacidade de falar não, você tem que aprender a ficar sozinho. Quando você aprende a ficar sozinho, você se torna autossuficiente. Então, na minha opinião, todo homem hoje precisa aprender a ficar sozinho também, cara. Porque é isso que vai dar poder para você de falar não. De você não aceitar uma negociação para você que não vai ser lucrativa. De você não comprar um carro que o valor dele, tá certo? Ele vale menos do que o mercado diz, digamos assim, entendeu? Só que o preço que estão pedindo nele é mais alto e você vai lá e compra esse carro. A única forma de você aprender a falar não para esse tipo de negociação é você aprendendo a ficar sozinho, cara. É isso que eu quero dizer, beleza? Um abraço.